sejam ouvidas. E a resposta tem que vir nas urnas. E às vezes a gente tem que gritar, né, Eduardo? Porque não se falando todo dia não adianta, a gente começa a gritar. Brasil probo ou Brasil probe? Sejam ouvidas. E a resposta tem que vir nas urnas. E às vezes a gente tem que gritar, né, Eduardo? Porque não se falando todo dia não adianta, a gente começa a gritar. Brasil probo ou Brasil probe? Pavinato, bom, primeiro que a gente bem externou o Dr. Wellington sobre a pessoa jurídica não comete crime de vandalismo, né, ou não comete bagunça igual classificado. Mais uma vez é uma decisão, né, mínimo aqui, vamos dizer, contorcionista, né, um contorcionismo jurídico. Não existe essa possibilidade, mas assim foi feita a condenação do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Mas eu gostaria de focar aqui também no aspecto da indicação como Ciro Nogueira, que aí vai de encontro com essa condenação também. Se o presidente Jair Bolsonaro ele não pode se comunicar, inclusive esse para mim é um ponto-chave, por que o ministro Alexandre de Moraes proibiu expressamente na decisão a comunicação com o presidente, o presidente do partido, dono do partido, com a pessoa que tem o maior capital político do país? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, por que diante das provas do envolvimento do Vorcaro e toda a situação que está sendo revelada pela Polícia Federal em processo de acerto de colaboração premiada de Vorcaro, em que a Polícia Federal já fez o apontamento de que não é suficiente a colaboração, por que o Valdemar da Costa Neto está cogitando indicar tal pessoa que tem um carisma de um cactus para ser vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro, que seria o pré-candidato a presidente da República, líder das pesquisas? Olha, você não precisa ser um expert em ciência política, né? Você, subitamente, você detectaria que arranharia a chapa, né? E você, inclusive, facilitaria o tal do Bolsomaster, né? Porque você vai colocar uma pessoa deste nível na chapa do líder das pesquisas. Com isso, né, vale lembrar, até eu faço aqui homenagem, cito o meu querido irmão Pitoli, e que ele lembrou, doutor Eduardo, a prisão do presidente Bolsonaro foi concedida dia 4 de abril. Quem foi o primeiro a fazer a visita do presidente Bolsonaro? Ciro Nogueira. Por que Valdemar não pode visitar, o Ciro Nogueira pode? Parece que, primeiro, sequestraram o presidente Bolsonaro e o colocam como refém. Segundo, precisa de um intermédio para comunicar, e é justamente que acaba acontecendo essa situação das candidaturas do Senado de São Paulo. Então, Pavinato, a gente tem esses elementos, e ainda tem a renúncia, né, da defesa pelo Cacai. O Cacai, para renunciar à defesa, algo muito profundo, ele tenha detectado. Então, estes elementos, você sabe muito bem que, primeiro, tudo leva a crer, posso estar exagerando, mas tudo leva a crer que o Valdemar da Costa Neto está gostando dessa situação, parece um capital político por procuração, ao mesmo tempo que o presidente Jair Bolsonaro segue refém, segue sequestrado pelo regime. Eu não vejo outra equação para ele acabar cogitando um Ciro Nogueira para ser vice do candidato líder das pesquisas, né, o pré-candidato líder das pesquisas para presidente da República, Pavinato. Você tocou num ponto que é realmente preocupante. Porque quando o PT ele fez aquele congresso e lançou o mote Bolsomaster, não se tinha absolutamente nada ligado pelo menos diretamente ao bolsonarismo e o escândalo do Daniel Vorcaro. Muito embora já se tivesse muito ampla e fartamente noticiado de que Jacques Wagner, Guido Mantega, o próprio ex-ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, estavam ali até o pescoço envolvidos, se não envolvidos, pelo menos teriam se enriquecido muito com as atividades do Master em Brasília e de Daniel Vorcaro, que inclusive encontrou Lula no Palácio do Planalto e teve muitos encontros fora da agenda com próceres do PT. Ora, a partir do momento em que nós vemos o Ciro Nogueira no SAL e o Valdemar, de graça,
sem ninguém perguntar. Diz que quer sim o Ciro Nogueira no palanque do Flávio. E ao mesmo tempo em que hoje, quando foram revelados os repasses de dinheiro do Thiago Mitre, que é aquele dono de agência de comunicação, que agenciou influenciadores para falar bem do Master nas redes sociais, nós vemos o depósito de R$650 mil na conta do marqueteiro oficial da campanha do Flávio Bolsonaro. Ele diz, é claro, que estornou esse piquezinho de R$600 mil, 650 mil. Mas justo no dia de hoje, em que R$650 mil vindos de Daniel Vorcaro, através de Thiago Mitre, acabam chegando na conta do cara que cuida da campanha do Flávio Bolsonaro, vem Valdemar e diz, queremos Ciro no palanque? A narrativa do PT agradece. E se a narrativa do PT agradece, o Valdemar tem algum acerto com o Lula? Ou tem algum acerto com alguém? Porque se o temor de Lula e do STF era não terem senadores de direita, conscientes de toda essa injustiça que acontece no Brasil, e ele pega o estado mais importante da federação e põe o Senado de São Paulo em caixão e vela preta, agora com esse movimento ele está entregando para o Lula a narrativa Bolsolula. Você não acha, Wellington? Foi muito bom você ter levantado isso, Eduardo. Mais uma vez, né, você quer dizer então que o Valdemar deve ter um esquema com o Lula, né? Tá fazendo um replay, né? Para mim não calha. Inclusive a indicação do André do Prado, já que você tocou nesse assunto, eu até, com um certo respeito, menciono aqui que eu vi o vídeo do Eduardo. O Eduardo disse, eu tinha vários nomes bons para colocar. Mas veio o André do Prado. É a mesma coisa que o técnico da seleção dizer, eu posso convocar o Pelé, o Leivinha, o Ademir da Guia, mas eu escolhi o Flávio Caça-Rato. Faz sentido para quem? Mas faz sentido para quem? Vocês estão cauterizando a consciência de vocês? Não faz sentido algum. É claro que tem um acerto, é claro que há algo estranho. Como dizia Shakespeare, né? Há algo de podre no reino da Dinamarca. Então, são movimentos que devem nos preocupar. Nós que temos um desejo de um Brasil melhor, e nós que vemos no processo legítimo das eleições, um processo democrático, parte da solução para isso, a gente não pode tratar isso como brincadeira. Então, eu vejo com muita preocupação esse movimento do Valdemar. Você comentou agora, Pavinato, eu não tinha visto essa declaração do Valdemar em relação ao Ciro Nogueira, mas é isso, casa com toda a narrativa do PT. Não estou entendendo essa implosão, essa autossabotagem, e acho que você, eleitor, você, que é o principal responsável por isso, tem que ficar de olhos bem abertos e uma mente muito crítica. A ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, quer